Amém, queridos? Louvo a Deus por cada um que está aqui nessa noite. Cada homem, cada mulher, cada criança, adolescente, jovem que se chegou nesse lugar para ouvir a palavra de Deus, para buscar algo. E nesse momento é o momento onde nós temos uma palavra direcionada para as nossas vidas. Por isso eu gostaria que você se concentrasse agora naquilo que Deus quer falar com você, naquilo que você está vivendo hoje. A gente pede que nós possamos ser instrumentos nas mãos de Deus, mas é Ele que fala. E que ouvidos Ele vai encontrar aí nesse lugar? Ouvidos abertos, ouvidos fechados? Um coração aberto, um coração fechado? Porque as sementes vão ser lançadas. A semente, eu garanto, vai ser boa, porque vem da palavra de Deus. Mas o solo é você, o solo sou eu. Então nós é que vamos definir como nós vamos receber a semente que vai ser lançada hoje. Teu coração é um solo. Então peça a Deus, Pai, que eu possa receber a boa semente hoje, como um bom solo que dá frutos. Eu queria convidar você, antes de nós começarmos a palavra, a orarmos e falar com Deus por a palavra de hoje. Querido Deus, eis aqui, Senhor, aquilo que preparamos, Pai, para compartilhar. E eu te peço que o Senhor venha falar aos nossos corações, da Tua maneira, aquilo que cada um de nós precisa ouvir nessa noite. São tantos temas, Deus, que nós precisamos conversar, tantos temas que nós precisamos nos alinhar e nos manter atentos, e eu creio que o Senhor quer falar conosco através desta palavra hoje, num tema diferente, mas muito importante para todas as nossas vidas. Por isso, me coloco nas Tuas mãos como Teu instrumento, que o Senhor venha falar a cada um aqui, que o Senhor encontre ouvidos abertos, corações abertos, como um bom solo para receber a boa semente. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pessoal, lá consegue colocar o tempo para mim, Cauã? Coloca lá. Bom, primeira coisa que eu queria te perguntar é se você conhece a pessoa que está na fileira de trás. Dá uma espiadinha nela ali. Se você não conhece ela, fala assim, boa noite. Opa, tudo bom? Você conhece ela? Beleza. E a da frente? A da frente não, do lado, né? Já olhamos para frente, para trás. Olha para as pessoas do lado. Você conhece todo mundo que está aí no lado? Tá. Quem conhece todas as pessoas que viu, levante a mão. Quem não conhece bem ou mais intimamente as pessoas que viu, levante a mão. Muito bem, hoje nós vamos resolver esse problema, Deus. Vamos dar um momento bem especial para vocês se conhecerem nessa noite. E sabe, muitas vezes a gente vem na igreja há meses e não conhece as pessoas. E não sabem quem são as pessoas. Não sabem nem que tipo de pessoa que tem aqui dentro. Tem pessoas que vêm lá de fora que não conhecem nada da palavra de Deus. E eles vêm na igreja dos crentes. E quando eles entram na igreja dos crentes, que tipo de crente eles vão encontrar? Eis a pergunta. Que tipo de pessoas eles vão encontrar? Como eles são recepcionados? Eles vão olhar como os crentes vivem, o seu habitat, o que comem, como se reproduzem. Eles vão olhar para eu e você que já estamos aqui há um bom tempo e vão ficar analisando tudo que nós fizermos. Eu sei que tem algumas pessoas novas aqui e eles já estão nos analisando. Então eu já vou te dizendo, eu sou um professor de educação física e esta semana nós estamos um pouco sem voz. O Elmo que estava gripado, treinando, e eu porque estava em competições desde segunda-feira com os meus atletas na quadra. E nós procuramos trazer a palavra de Deus de forma séria, mas leve, nos mostrando uma forma prática de sermos conduzidos por ela, porque é a palavra de Deus que nos liberta. Não somos nós, não é o que eu vou te falar, é o que a palavra de Deus vai te falar nessa noite. Mas quando você vem aqui e você olha as pessoas, você vê referências. E quais são as referências que nós estamos sendo aqui dentro? E quando a gente sair lá fora, que referência que a gente vai ser para as pessoas? Que tipo de crente, believer, nós vamos ser para as pessoas lá fora? A pessoa que sair daqui, que é um visitante, que é novo, quando ele sair lá fora, o que ele vai dizer
que ele viu aqui dentro. E o mais importante, você e eu, que frequentamos a Verdade Igreja, somos crentes de verdade? Será que nós somos crentes de verdade? Você sabe quem foram as primeiras pessoas da Bíblia a serem chamadas de cristãos? Porque cristão era uma forma pejorativa de se chamar. Agora não é tanto, né? Tá na moda ser crente. Mas antigamente, quando falava, esse é crente, era de forma pejorativa que se falava. E antigamente eles chamavam de cristãos. Era a forma de dizer crente. Aquele lá é cristão, é um cristãozinho, é um seguidor de Jesus, é um imitador de Cristo. Então eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11. Eu não sei se eu coloquei na tela esse aqui. Não, né? Então era para mim mesmo. Atos no capítulo 11, no versículo 26. Eu quero te convidar a olhar com seus próprios olhos. Achou aí? Atos 11, 26. Não precisa projetar isso aqui, tá? Mas se quiser anotar, você vê em casa. Diz assim, ó. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo encontrou Barnabé, Barnabé encontrou Saulo. E durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Lá havia um povo judeu lá. E naquele lugar começou a aparecer esses tal de cristãos. E Roma, que estava ali governando e organizando aquela região, que inclusive cumpriram a pena ali que deram para Jesus Cristo na cruz, Roma olhava e achava que os judeus e os cristãos era tudo a mesma coisa. Até que, se você estuda a história da igreja, chega num momento que eles percebem que esses cristãos não são como aqueles judeus que estavam ali controlados. E eles estavam se multiplicando. E por se multiplicar, então começaram as perseguições aos cristãos. E se você conhece a história, não é nada bonito. É terrível como eles foram injustamente perseguidos. E ao longo dos milhares de anos que foram ali se passando, a igreja foi se organizando. Foram 500 anos para que eles batessem o martelo e falassem sobre a trindade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. 500 anos. Filósofos, estudiosos, homens da igreja, eloquentes, 500 anos, só para dizer, tá bom, então ficamos assim então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus Pai, Jesus o Filho, Espírito Santo, a presença de Deus na terra. Os três são Deus, os três são um só. 500 anos só para definir isso. Você está com a tua Bíblia na mão aí? Levanta ela. Você tem ideia quantas coisas, quantas pessoas, quanto sangue foi derramado para que nós tivéssemos essa palavra nas nossas mãos hoje? Não para vivermos uma religião, mas para que a boa notícia de Cristo Salvador chegasse até mim e você. E aqui então está, com muito orgulho, esses primeiros homens a serem chamados de cristãos. Mas aqui nessa época começou a ficar muito perigoso ser chamado de cristão. Então nós viemos para a igreja porque a Bíblia ela nos orienta a nos reunirmos. Você não precisa abrir, mas lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 25, a Bíblia diz assim, ó: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Nós cantamos, vem Jesus, Maranata, ora vem Jesus. Jesus diz que Ele vem logo. Esta passagem, ela destaca algumas coisas: reunir-nos, encorajemo-nos, e vocês veem que se aproxima o dia. Será que parece que esse mundo está se acabando, gente? Será que nós conseguimos ver essas guerras ao nosso redor e falar, meu Deus, onde é que vai parar isso? Por isso a Bíblia nos orienta para a gente vir para a igreja. A gente não vem aqui para cultuar uma religião,
A gente vem aqui para cultuar Deus, o Criador de todas as coisas. A gente vem aqui para nos fortalecer, para nos encorajar. Por isso que nós nos reunimos, porque nós vemos que o fim se aproxima. Então, igreja é uma reunião de crentes. Você pode dizer isso? Igreja é uma reunião de... Mais uma vez, igreja... Mas, que tipo de crentes? Que tipo de crentes? Que creem no quê? Que vivem o quê? Eu tenho visto alguns tipos de crentes por aí, e eu queria mostrar alguns para você. Vamos botar aqui na tela. Existe o crente Peter Pan, não cresce nunca. Pode ir passando, tem vários. Tem o crente Homem-Aranha, qualquer problema, sobe nas paredes. Tem o crente Silvio Santos, que só aparecia no domingo para dar show. Só vem no domingo, não participa de estudo bíblico, não participa de hub, nem café dos outros, não, só domingo, Silvio Santos. Tem o crente Peixinho, sempre nada, orar nada, jejuar nada, se reunir nada. Tem o crente Florzinha, qualquer probleminha, murcha. Temos o crente 007, ninguém sabe que é cristão, vive disfarçado. Tem o crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no... Crente Raimundo. Tem o crente Globo News, sempre tem notícias da vida alheia. Crente turista, passeia de igreja em igreja, mas não mora em nenhum lugar. Tem o crente açúcar, se sair na chuva derrete, basta cair uma neblina para ele não sair de casa. Hoje está chovendo, ele nem se mexe para pedir carona. Já vou dizer para vocês, cadê o irmão que eu vi ele? Cadê o irmão? Adírcio Fernando, cadê? Aqui. Adírcio Fernando, levanta a mão por favor, vocês estão vendo Adírcio Fernando? O Fernando me disse, ele falou, pastor, se alguém precisar de carona, pede para ligar para mim. Então se você não tem carona em dia de chuva, em algum momento, liga para o Fernando e para Dirce. Eles se dispuseram, quando eles puderem, eles colocaram o carro deles para servir ao Senhor. Olha que maravilha. Então, não tem desculpa, né, para o crente açúcar, né? Nunca mais aqui na igreja. Cabe pelo menos 3 lá, né, Fernando? Está garantido, glória a Deus. Tem o crente pastel, muita aparência, mas por dentro não tem nada. Crente pão de forma, miolo mole, casca grossa, chato e quadrado. Esse é forte esse, né? Isso é forte. Tem o crente noiva, só chega atrasado. Começa às 7h30 o culto aqui, tá, gente? Tem o crente Kiko, mas não é o nosso Kiko, aqui, né? É o crente Kiko, não se mistura com a gentalha. Esse não vai nos hubs, quando acaba o culto ele, ó, vaza, ninguém sabe. É o crente Kiko. Temos aí o crente juiz, só sabe julgar todo mundo o tempo todo. E também tem o crente costureira, vive ali alfinetando os irmãos. Crente costureira. Crente e-mail, é e-mail crente, e-mail sal, e-mail firme. Tem o crente chuchu, não faz diferença. Tem o crente 3S, sal, sentado e sossegado. Tem o crente 190, só busca Deus em situações de emergência. É, gente, só piora. Aí eu anotei alguns aqui, ó. O crente agenda. A agenda de Deus tem que bater com a dele. Troca dia de culto por outras coisas que podiam ser remanejadas. Só vai em um evento da igreja se não conflitar com a sua agenda pessoal, sem tentar remanejar os compromissos. Eu sempre falo, nós temos que remanejar tudo que nós pudermos, mas a gente sempre fala, gente, culto é inegociável. Dia de culto é reunião da família. Você só não venha se tiver algo muito extraordinário, mas venha receber uma boa palavra, estar com os irmãos. Tudo que tiver na igreja vai ser precioso para você. Coloquei aqui também o crente depende. Você vai no culto hoje? Vocês têm que responder. Você vai no culto hoje? Depende, se não bater com algum compromisso da minha agenda, eu vou. Se não estiver chovendo, eu vou. Se meus filhos estiverem calmos, eu vou. Ou seja, nunca. Se eu não estiver de bom humor ou descansado, nunca também. Eu vou. Você vai no hub essa semana? Depende, se naquele dia eu não estiver cansado, eu vou tentar. Vocês vão no café dos homens e das mulheres?
se meu patrão coincidentemente não me pedir para fazer hora extra, bem nesse dia, eu vou tentar ir. E ele sempre pede. Pode ir passando. Aí eu coloquei também o crente em minha casa, minha vida. Acreditam em Deus, mas não nas pessoas. Vivem Deus nas suas casas do seu jeito. Mas deixa eu explorar um pouquinho mais esse tipo de crente. Ontem eu conheci um aniversário. Estávamos ali conversando, como sempre, né? Em outra cidade, não era aqui não, capaz. Era em outra cidade. E aí, de verdade, gente. E aí, estávamos no aniversário conversando e tal. Conversa vai, conversa vem, né? Não chego lá falando, ô, eu sou pastor e tal. Eu converso com todo mundo, a conversa que tá. Eu vou conversando de boa, como sempre, né? E aí, estava conversando com uma pessoa. E uma dessas pessoas começaram a falar assim, sobre uma situação de uma igreja. Porque ele cresceu numa igreja evangélica, não vou citar o nome. E aconteceu algumas coisas. E daí, alguns que estavam na festa ali, meus parentes, eles falaram assim, fala pro Jean aí para ver o que ele pensa. Mas eles não falaram que eu era pastor ou que conhecia um pouco mais da palavra. E daí, ele me disse o seguinte, ele falou assim, que ele ia numa igreja e aconteceu uma situação na adolescência dele que botaram ele em disciplina. E assim, pelo que ele me disse, né? O que ele me disse, pareceu meio injusto mesmo, assim, né? Não foi nada demais assim. Colocaram ele em disciplina, expuseram a vida dele. E aí ele não quis mais saber da igreja. Interessante que ele não foi mais em nenhuma igreja, né? Então ele também não quis saber de Deus. Mas aos olhos dele, ele era o crente minha casa, minha vida. Na casa dele, não. Eu sigo a Deus, os princípios de Deus, tudo na minha casa, só não vou na igreja. Aí a esposa dele começou a ir nessa igreja, estilo que ele ia. E aí o pastor dela falou assim que ela não podia ceiar se eles não tivessem casados no papel. E aí ele ficou mais revoltado ainda. Tá vendo por que eu não vou na igreja? O que você acha disso? Eu falei, olha, irmão, eu não acho, segundo o que eu vejo na Bíblia, impedimento para que esta pessoa venha a ceiar, porque ela não está casada no papel. Não vejo impedimento nenhum. Ela pode ceiar até com pecado do jeito que ela quiser. Agora, se ela não tem o entendimento, a Bíblia diz que ela está fazendo isso para a própria condenação. Não quer dizer porque você ceia em pecado, você ceiou, agora está condenado. Não quer dizer isso. Quer dizer que você é ignorante. Que aquela cerimônia, a ceia, é para fazer em memória de Cristo que morreu pelos nossos pecados. Se eu continuo vivendo em pecado e eu ceio, eu estou dizendo, eu ceio para lembrar que Jesus morreu por mim, e se eu não aceitá-lo, eu estou condenado. Por isso que a Bíblia fala, ceia para a própria condenação. Então se a mulher precisa ajeitar algumas coisas com seu marido, ela ajeite porque tem que ajeitar. Aí que eu expliquei para ele, depende o que você vê como casado. Porque a Bíblia diz, deixa o seu homem, o pai e a mãe, se une à sua mulher, e juntos vão se tornar uma só carne. Pronto, casou. Mas daí hoje em dia precisa de documento, papel, união estável, tantas coisas. E a Bíblia diz, e é o que eu disse para ele, que nós precisamos andar dentro das leis dos homens, desde que estejam dentro das leis de Deus. E comecei a explicar para ele algumas coisas da palavra de Deus e tal. E ele ficou todo interessado. Eu falei assim, mas olha só, por que você não vai mais em igreja? Porque hoje tem outros tipos de igreja. Daí estava lá o meu sogro, daí eu falei assim, por que tu não vai na igreja dele? Que é a mesma que a minha, só que é em Balneário Camboriú. Falei, por que tu não vai na igreja dele? A igreja dele não tem essa... Pode ser lá à vontade, lá, falei para ele, né? E aí a gente traz o entendimento da palavra. Daí ele se interessou assim. Ele falou, é mesmo? Ele vai na igreja? Era 007 ele, né? Aí ele falou, ele vai na igreja dele. Ele falou, bem que eu vi que ele é um cara direito, que não fica fazendo as coisas erradas. Aí eu falei, opa, meu sogro tá indo bem. Tá indo bem, ele é novo convertido. Bem que eu vi isso. Ele falou, onde é que é a tua igreja? Daí eles começaram a falar, né? A igreja é lá em Balneário Camboriú e tal. Começaram a falar, você vê. E aí essa pessoa descobriu que não tinha mais desculpa para não ir na igreja. Porque agora tem outros tipos de igreja, que tentam olhar mais o que a palavra de Deus diz. E o que ela diz, a gente fala, irmãos, a Bíblia diz isso aqui. E o que ela não diz, a gente age com temor. Como me ensinaram os meus pais, o que você tem dúvida, meu filho, é melhor não fazer. E chegar no céu e Deus dizer, você podia ter feito, mas não fez, eu honro o teu sacrifício. Chega mais.
do que você viver, do jeito que você quiser, sem dar bola nenhuma para as coisas e chegar lá no céu achando que vai arrasar. E Deus fala, não, mas olha só, você tinha que honrar o seu pai, tinha que honrar a sua mãe, independente das atitudes deles e tudo mais. Então, você tinha que receber Jesus como seu Senhor e Salvador, e tantas outras coisas que a Bíblia nos ensina. Do que chegar lá e, eu achei. Ele vai dizer, então agora você vai achar lá em outro lugar. Por mais que Deus nos ama, Deus é justo. Eu conversei com aquele homem e eu comecei a falar algumas atitudes de homens, coisas que nós compartilhamos no café de homens. E os olhos dele assim brilhavam, sabe? E aí eu senti que se convidasse ele para vir na igreja, ele viria. O coração dele se abriu, porque ele viu um outro tipo de crente. Ele viu crente de verdade. Alguém que procura viver segundo a Bíblia. E ele se interessou por este lugar. Você já pensou que talvez muitas pessoas não vão em algumas igrejas buscar Deus porque eles olham para os tipos de crentes que frequentam aquela igreja? Mas onde que eles veem esses crentes se eles não vão na igreja? Lá fora. Lá no trabalho, lá no esporte, no dia a dia, no trânsito, eles enxergam. E ao enxergá-los, que tipo de crente eles estarão vendo? Deus não nos chamou para sermos crentes, minha casa, minha vida. Ele nos chamou para congregar, para estar juntos, para nos encorajar, para orar uns pelos outros, para rirmos juntos, mas também para chorarmos juntos, para acertarmos juntos, mas também para errarmos juntos, mas construirmos, continuarmos nos ajudando. Por isso nós nos esforçamos tanto aqui na igreja. Ontem nós tivemos o Play Mais, e as crianças estiveram aqui de manhã, recebendo uma palavra com dinâmica, com danças, um cafezinho especialmente para eles. Quantas coisas preciosas para que crianças recebam a palavra. Pastor e eu semana passada estivemos no Paraná, com mais de 500 pessoas no nosso grupo, só conosco, mais de 2.000 pessoas nos adultos e na nossa parte infantil, mais de 400 crianças, ela e eu, nossa família servindo, mais de 75 pessoas ajudando, entre elas jovens e adolescentes, a servir aquelas crianças para levar uma boa palavra de Deus. Tudo feito com muito amor, muito carinho, muita lágrima, buscando a presença de Deus, buscando a direção de Deus. Aqui na igreja, os homens, as mulheres procurando se unir todos os meses agora. Nos pequenos grupos, pessoas abrindo suas portas para compartilhar a palavra. Lá atrás as crianças estão lá, recebendo uma palavra de Deus. Minhas filhas estão lá hoje, elas estavam em casa, preparando as coisas, fazendo atividade, pintando as coisas para as crianças fazerem. Todo mundo aqui, gente, se esmerando para poder ser esse tipo de crente que as pessoas olham e falam, eu quero ir neste lugar. Você chegou aqui, tinha uma recepção, e antes dela tem gente cuidando dos nossos carros lá fora. Essa pessoa que nesse momento não está conseguindo ouvir direito a palavra, porque ela está lá cuidando dos nossos carros. Pessoas na recepção, pessoas que estão projetando, pessoas que estão intercedendo. Por tudo que acontece aqui nós temos intercessores. Temos a nossa tropa de elite, que eu amo ver eles, os adolescentes servindo, fazendo a mídia. Volta e meia você está aqui, quando você abre o olho eles estão em cima de você, assim com a câmera. É a coisa mais linda do mundo, ver eles ali servindo. Terças-feiras nós estamos na meta do Hype Mais 50. Tivemos 34 adolescentes aqui, estamos com a nossa meta de chegar aos 50. E eles têm vindo, e 90% deles não vem na igreja, mas eles vêm aqui nas terças para receber uma palavra. E nós estivemos ali nos quartos, ali nas salas, e os adolescentes podiam ir falar comigo, os meninos e as meninas com a pastora, se eles quisessem abrir o coração deles, confessar e receber uma oração. E eles vinham até nós, eles falavam coisas que você jamais imaginaria que eles estão passando, e nós oramos por eles. Todos nós aqui nos esforçando para poder ser crente de verdade. É fácil? Não. Jesus disse, no mundo vocês enfrentarão aflições, mas ele disse, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, será que eu posso responder que a nossa igreja é do tipo de crentes de verdade? Você pode olhar lá para fora e dizer, a minha igreja é do tipo crentes de verdade.
Então agora, eu quero proporcionar um momento de nos apresentarmos uns aos outros e de falarmos um pouco do porquê nós estamos aqui e nos conhecermos melhor. Então eu queria convidar você a fazer pequenos grupos de 4 a 5 pessoas, uma rodinha mesmo, bagunça as cadeiras, não tem problema. E eu coloquei aqui as perguntas. Isso, apresente-se uns aos outros. Quanto tempo que você frequenta essa família da fé da verdade? O que te trouxe até aqui? E orem rapidamente agradecendo a Deus por cada família neste lugar. Gente, 10 a 15 minutinhos. Se tiver gostoso, a gente vai deixando e eu acelero aqui. Mas o objetivo principal agora é que você possa conhecer os crentes que estão aqui e aquelas pessoas novas que talvez estão aqui, para que você possa se apresentar. E seria tão lindo se você pudesse contar o testemunho da tua conversão e da tua vida, mas hoje não dá. Mas quarta-feira no Hub dá. Então se prepare para quarta-feira. Então agora se reúna de 4 a 5 pessoas. Enquanto isso, nosso pessoal que está nos assistindo lá na nossa live vai ter um corte e você volta depois com a palavra de Deus. E nós temos um compromisso sempre de terminarmos no horário que nós estipulamos aqui. Então eu tenho aqui mais uns 15 minutinhos aqui para encerrar esse momento com você. O que eu queria te dizer é que tem 3 tipos aí de crentes, vamos dizer, no geral, que a gente não deve ser. Que é o crente superficial, que é ouvir, mas não praticar. Existem muitas pessoas que frequentam a igreja, que conhecem a palavra de Deus, mas a sua fé não vai além de palavras vazias. Jesus nos alerta com relação a isso, e você pode vir aqui na tela, pode passar aqui, Carol. Esse crente superficial, em Tiago 1:22, a Bíblia diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos, como verdadeiros crentes. Nós, eu e você, como verdadeiros crentes, nós devemos viver esta palavra de Deus de uma forma prática, demonstrando a nossa fé através das nossas ações concretas de amor e de obediência. Se as pessoas virem isso em nós lá fora, nós não seremos superficiais, como muitos são. Um segundo tipo de crente aqui, pode colocar aqui, são os crentes que se deixam levar pelas circunstâncias, que a fé não só se firma na adversidade. A pessoa olha a adversidade e a fé dela se abala, porque está firmada na adversidade e não em Deus. Então alguns se afastam de Deus nos momentos difíceis, duvidando, se desanimando ou se decepcionando com Deus ou com pessoas. No entanto, Romanos, no capítulo 8, versículo 38 e 39, a Bíblia diz: pois estou convencido de que nem morte nem vida nos poderão separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o Senhor está conosco, nem a morte vai nos separar dele. Então nenhuma adversidade pode nos afastar de Deus. Nenhuma pessoa que nos decepciona dentro de uma igreja pode nos afastar de Deus. Aquele homem que eu falei que não estava indo em alguma igreja, ele deixou a Deus por causa de pessoas. Mesmo na casa dele, ele não cultuava a palavra de Deus. Ele não lia, ele não se expunha, ele achava que estava vivendo. E ele me disse que quando ele teve uma filha, ele foi apresentar a filha na igreja onde ele frequentava. Por respeito aos pais dele, que queriam que fosse apresentado lá, e por tradição. Mesmo assim, ele foi lá por respeito, por tradição e tal. Só que ele não entende que esse apresentar para o povo é para a família, para uma família da fé. Então, quantas coisas às vezes são firmadas nas circunstâncias e nas adversidades. E nós não podemos ser assim, porque se as coisas não estiverem boas, a vida não vai estar boa. Você vai chegar na tua casa, no teu lar, que você luta tanto para sustentar, e se tudo estiver ruim lá fora, na tua casa vai ser ruim? Eu me lembro quando a gente tinha, vou recontar rapidinho a história, um Uno, né? Nosso primeiro carro foi um Uno, e a minha oração era: Deus, eu quero um carro, tudo menos Uno. E Deus me mandou um Uno, um Uno a gás. E aí chegou, ele era já velhinho, ano 93, e aí ele começou a ficar mais velho ainda com a gente, que nós ficamos 6, 7 anos com ele. E daí começou assim a ter alguns probleminhas. E daí começou a chover e pingar em alguns lugares assim, né? Dentro, porque começou a apodrecer. E daí meus filhos criancinhas falavam: pai, tá pingando aqui. Eu olhei e falei: misericórdia.
misericórdia. Bota uma sacola aí e tal. Aí outra, pai, tá pingando aqui. Aí eu olhei para mim e falei, que desgraça de homem que eu sou, né? Esse tipo de carro que eu tô dando para minha família. Aí eu olhei para fora, parece que o Espírito Santo, né? Eu vi um cara assim andando na rua, na chuva, no frio. E eu falei, nossa, a gente tá aqui dentro de um carro, levando a gente para lá e para cá. Meu Deus, olha aquele carro. Sabe a cena que o Espírito Santo te mostra na hora certa para você? E aí o meu carro esse não tinha som e a minha filha sempre cantava. E aí eu falei para os meus filhos, vamos cantar, vamos se alegrar. Caindo água dentro do carro, a minha filha cantando como se fosse o radinho. Eu falei, vamos se alegrar, porque o dia que a gente tiver um carro melhor, a gente vai lembrar desse dia. E vai lembrar o quê? Que a gente reclamou? Por causa das nossas adversidades a gente só reclamou? Ou a gente vai olhar para trás e vai dizer, a gente continuou cantando, a gente continuou celebrando e fez o melhor. Eu fui no outro dia, comprei um monte de Durepox, botei em todos os buracos que tinha e fomos trabalhando até trocar de carro. Agora nós estamos com esse carro aqui, já vai lá os seus 8 anos, amamos esse carro, mas queremos trocar. E estamos trabalhando, estudando e indo atrás. Mas a gente não pode olhar para as circunstâncias e deixar que elas digam que tipo de crente a gente é. Porque Deus nos ama. E o verdadeiro seguidor de Jesus é aquele que permanece firme, confiando na fidelidade de Deus, independente das tempestades da vida. Já falamos muito sobre isso. O último crente aqui ruim que eu queria te falar é o crente que usa a fé para benefício próprio. Servir com amor e humildade é o que eu e você temos que ter no nosso coração. Mas há quem busque vantagens pessoais na fé, se esquecendo do verdadeiro propósito do Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho significa boas notícias. E a Bíblia nos ensina em Marcos 10, no capítulo 10, no versículo 45, diz assim: pois o próprio Filho do Homem, Jesus, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O crente de verdade é aquele que busca servir ao próximo com amor, refletindo o caráter de Jesus em suas atitudes diárias. Não é só aqui, gente, é principalmente lá fora, aonde estão os perdidos. Onde tem um monte de luz é fácil brilhar, mas lá fora, onde estão os perdidos, é onde você tem que mais brilhar, aquilo que Deus está te chamando para fazer. Você sabe pouco? Compartilhe um pouco, vai ser muito para quem não tem nada. E assim nós vamos crescendo juntos. Agora, por último, como devem ser os verdadeiros crentes em Jesus? Eu coloquei aqui um tipo crente como Paulo. Você já ouviu falar de Paulo? Ele também é conhecido como Saulo de Tarso. Seu nome em outra língua. Paulo é o seu nome em outra língua. Mas é o mesmo Paulo, Deus não trocou o nome deles, tá? O nome dele. É o mesmo Paulo. Paulo, ele era um assassino de cristãos porque ele não concordava por eles seguirem Jesus. Só que ele era um homem religioso. Paulo era um homem religioso, que conhecia a Torá, que era a palavra de Deus que eles tinham na mão, profundamente estudado. E ele perseguia os cristãos a ponto de matá-los. Mas quando ele tem um encontro com o verdadeiro Cristo, ele se torna um verdadeiro crente. Paulo se converte a Jesus e ele começa a ser um multiplicador de cristãos. Ele escreveu um monte de cartas. Um monte, já pensou um cara desses? Escreveu um monte de cartas para poder ajudar as pessoas, dando referência para elas. Chega uma hora em que ele é preso, que ele é perseguido, ele está diante de um rei. E olha só o que diz Atos no capítulo 26, eu coloquei aqui para vocês. No capítulo 26, do 27 ao 31, ele está falando com o rei Agripa. E daí ele fala para o rei assim, quando ele está fazendo a sua defesa: Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Então Agripa disse a Paulo: você acha que em tão pouco tempo posso convencer-me a tornar-me cristão? Ele estava tentando converter o rei lá naquele lugar. E aí Paulo respondeu: em pouco ou em muito, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, menos essas algemas. O rei se levantou, e com ele o governador e
a Berenice, como também os que estavam assentados com eles. Saindo do salão, comentavam entre si: este homem não fez nada que mereça morte ou prisão. Vocês lembram quando eles tentaram julgar Jesus Cristo? E diante dos romanos eles olhavam e falavam: não vejo condenação para esse homem. Mas o próprio povo judeu gritava: crucifica-o, crucifica-o. E então eles falam: vocês preferem que eu solte esse assassino, esse ladrão chamado Barrabás, ou esse que se chama o rei dos judeus, Jesus Cristo? E eles gritavam: Barrabás. Porque era necessário que acontecesse isso. Era necessário que esse primeiro Cristo viesse à terra, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Quando você aprende isso conforme a palavra de Deus, o que são os dias dessa vida? Não são nada. Você pode morrer com 26 anos, subir numa montanha, escorregando e caindo 500 metros lá embaixo, e as pessoas não conseguirem te resgatar. Mas se lá embaixo daquela montanha você clamar ao Senhor, mesmo se o socorro não vier, você terá uma eternidade pela frente com Ele, num paraíso, onde Ele quer que a gente esteja, todos, mas aqueles que creem no seu nome. Este Paulo é um exemplo de um verdadeiro crente, não um que nunca errou, mas que fez muitas coisas terríveis, talvez no passado, mas que lutou para fazer a coisa certa, mas que se esforçou para ser um crente de verdade. Onde eu e você hoje lemos as palavras dele, lemos as cartas dele e olhamos para os nossos problemas e vamos dizer: o que são as nossas adversidades perto das que Paulo enfrentou? Crente de verdade é um crente firme. Salmo 125:1: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Crente de verdade, independente da circunstância, é um crente alegre. Salmo 1:1: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Crente de verdade é fiel. Apocalipse 2:10: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu vou te dar a coroa da vida. Crente de verdade é uma pessoa disponível. A Bíblia diz, Isaías 6:8: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? O Senhor disse: quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Será que você é um cristão disponível? Gente, tem tanta coisa que nós precisamos de ajuda nessa igreja que você não tem ideia. Tanta coisa, e você tem uma habilidade extraordinária, que você podia nos ajudar muito em tudo que acontece aqui. Muitas coisas. E nós queremos construir juntos, fazer tudo juntos. E temos procurado fazer isso até agora. Mas tem muitas pessoas aí que podem ajudar mais ainda, e nós contamos com essa disponibilidade. Crente de verdade é um cristão, um crente agradecido. 1 Tessalonicenses 5:18 diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Dar graças. E por último, crente de verdade são crentes resplandecentes. Filipenses 2:14-15: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Deus está chamando eu e você para, numa cultura depravada aí fora, sermos homens e mulheres que resplandece a glória de Deus. Não é a nossa glória, não é a nossa bondade, é a dele. Por isso nós precisamos nos encher dele, para ser esses crentes de verdade. Não para sermos e parecermos melhor que os outros, que eles olham para nós e pensam: esse é o crente Kiko, não se mistura com essa gentalha. Não, mas que eles olhem para a gente e sintam compaixão. Como eu estava ontem lá no meio daqueles homens, e eles começaram a falar algumas coisas, e um deles, quando ele ouviu falar coisa de igreja, ele se levantou e falou: opa, vamos falar de igreja. Ele falou bem baixinho, mas eu ouvi. E ele se retirou.
E nós ficamos ali uma meia hora conversando, daqui a pouco ele voltou. E a gente ainda estava em assunto de igreja, porque eles estavam falando. E ele entrou e ele voltou de novo. Eu senti de ir até ele e falar assim: ei, volta para a casa do pai, por que você está fugindo? Eu senti de falar isso para ele. Mas eu não falei, porque eu conheço a irmã dele. E eu pensei, mais vale eu orar por ele nesse momento, porque ele pode se sentir ofendido. Mas Deus estava falando com ele. Deus estava falando com ele. Eu sei o que está acontecendo na vida daquele homem. Houve uma separação, houve alguns problemas. A minha vontade é dizer assim: você está de malzinho com Deus, porque as coisas não aconteceram como você queria? Mas eu não tinha essa intimidade para chegar e falar isso para ele, mas eu senti muito forte. E é isso que eu queria compartilhar com você. Temos que ser um tipo de crente, crente de verdade. Sabe o que Jesus disse lá em João 17, 20 a 21? Jesus estava orando antes de ele ser traído e passar por tudo que ele passou. E ele disse assim para Deus: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que somos nós, que crerão em mim por meio da mensagem deles. Jesus não estava só olhando para os seus discípulos, Ele estava olhando para mim e para você hoje, desgraçado nesse pecado aí afora, que precisa de misericórdia do alto, que nos limpa, que nos restaura, que nos cura, que nos liberta. E Jesus está dizendo assim: oro por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. E essa mensagem chegou em mim e em você, e agora eu e você temos que orar por aquelas pessoas que vão receber a boa mensagem que eu e você temos a responsabilidade de levar. Essa luz de Jesus, esse amor de Jesus, para conectar nas pessoas. Não para trazê-las para uma religião ou para uma igreja, mas para trazê-las para a verdade que liberta, que é a palavra de Deus, não é a nossa palavra. E Jesus continua dizendo: para que todos sejam um, Pai, como Tu és em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Crente de verdade tem amor a Jesus, obediência aos mandamentos dele, semelhança com Cristo, amor ao próximo, prática da justiça, verdade, humildade, ser sal e luz, que faz a diferença na terra, uma nova criatura em Cristo. Para nós concluirmos, acho que eu tenho algumas imagens para mostrar para você aqui. Pode passar. Isso, peguei essa placa aqui, ó. Gostei muito dessa pessoa botando uma placa na rua. A religião muda rotinas, mas o evangelho muda pessoas. Acho que tem outra ali. Pode passar. A igreja que vai impactar o mundo não é a que você está indo, é a que você está sendo. Se a perfeição da igreja é Cristo, não exija ou procure-a em pessoas. Se você fosse acusado de ser um cristão, haveria provas suficientes para condená-lo? Gostei dessa. Você pode pular, falar em línguas, rodar, cuspir fogo, profetizar, levitar, pregar, cantar, operar milagres, dançar, correr, mas se não amar o próximo, você não passa de uma farsa. É o que está escrito em 1 Coríntios 13. E como Jesus disse, quem quiser ser o maior, seja o menor. Sirva uns aos outros. Um pouco contraditório no mundo que nós vivemos. Para nós encerrarmos, eu quero convidar você, se você pudesse colocar de pé e nós orarmos.